Olá, tá com dificuldade de entender como que funciona o ICMS, o ISS e como que funciona esses dois tributos dentro do Simples Nacional? Sim, é complicado mesmo. Fica comigo após a vinheta que eu vou tentar descomplicar um pouquinho desse assunto com vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Para quem não me conhece ainda, sou a professora Marina Curtis, sou contadora, especialista em Direito Tributário e atuo como consultora tributária nas áreas do ICMS e ISS. E no vídeo de hoje eu vim esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, que é a tributação do ICMS, do ISS e como que esses dois tributos funcionam dentro do Simples Nacional. Bom, primeira coisa é definir quem paga o ISS, quem paga o ICMS, para quem é pago esses dois tributos. Bom, o ICMS ele é um tributo estadual, a gente paga ele para o estado, para as unidades da federação. E o ISS ele é um tributo municipal, a gente paga ele para os municípios, certo? Então, quando eu fazer um tipo de operação ou prestação que é tributada pelo ICMS, o imposto vai para o estado. Se eu fizer um tipo de prestação que é tributado pelo ISS, o imposto vai para o município. Então, por isso que existe essa guerra fiscal entre estado, município e alguns conflitos tributários, porque dependendo do que a gente define, dependendo da incidência, é um ente que vai receber essa tributação. Então, quem paga o ICMS que vai o imposto para o estado? Quem paga o ICMS é o comércio, é a indústria, são os restaurantes, bares e similares, é empresas de energia, empresas que comercializam combustíveis, lubrificantes derivados de petróleo. Também entram como contribuintes do ICMS que pagam ICMS transportadoras que fazem prestação de serviço de transporte em âmbito intermunicipal, que vai de um município até outro município, ou interestadual, que vai para outro estado. E, por último, que entram aqui na regra de tributação do ICMS, são as empresas de serviço de comunicação. Então, todas essas operações aqui pagam ICMS, que é o imposto que vai para o estado. Faço esse tipo de operação, em regra geral, tem que pagar o ICMS. E quem que paga o ISS que vai para o município? Bom, o ISS ele é pago nas prestações de serviço que não estão lá na tributação do ICMS. Então, estão presentes lá na Lei Complementar 116 de 2003. Lá consta uma relação de todos os serviços que são prestados que tem incidência do ISS, que é pago para o município. O que tem lá? Serviços de software, tecnologia, suporte, serviços da área da saúde, serviços da área de escritório de contabilidade, escritório de advocacia, serviços como na área da construção, serviços de arquitetura. Então, vários serviços que estão lá na Lei Complementar 116 de 2003 estão sujeitos ao ISS. Então, se eu tenho dúvida se o serviço que eu estou prestando, que o meu cliente vai prestar e eu preciso entender qual vai ser a tributação dele, eu tenho que abrir a Lei Complementar 116 de 2003 e verificar se o serviço está ali naquela lei. Definido isso, eu já sei o que paga ISS, né, e o que paga ICMS, certo? Agora vamos pensar nesses dois tributos, como que eles funcionam dentro do Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional, ele é um regime de tributação simplificado. Então, eu pago uma única guia de Simples Nacional que contém vários tributos ali dentro com uma alíquota reduzida. Então, uma empresa, um comércio, por exemplo, que pagaria ICMS, ela não vai pagar a alíquota, o percentual de ICMS normal
Nacional que uma empresa do regime normal pagaria. Sendo ela do Simples Nacional, ela vai pagar um percentual de ICMS dentro da guia de Simples Nacional de forma reduzida. E da mesma forma o ISS. Se eu definir que o serviço que a empresa prestou tem incidência do ISS e não do ICMS, ali dentro da guia do Simples Nacional, junto com os demais tributos, eu vou pagar o ISS para aquela prestação. Então, eu nunca vou ter na mesma prestação ISS e ICMS, vai ser um ou outro. Ok? Então, lá dentro do Simples Nacional, nós temos alguns anexos onde constam os percentuais de tributação do Simples Nacional. Então, nós temos o anexo 1, que é a tabela utilizada pelo comércio, e lá dentro do anexo 1 nós vamos ter o percentual de tributação do ICMS, junto com os demais tributos federais. Na tabela do anexo 2, que é utilizada para indústria ou estabelecimento equiparado ao industrial, porque ali dentro também tem um percentual de IPI, ali nós também vamos ter um percentual do ICMS dentro dessa tabela do anexo 2. Então, nós temos duas tabelas que têm percentuais de ICMS, anexo 1 e anexo 2. Depois a gente tem outros anexos, anexo 3, 4 e 5, que são anexos que são utilizados para prestação de serviço. Dentro desses anexos, nós temos os percentuais do ISS. Lá dentro desses anexos não vai constar o ICMS. Então, o ICMS e o ISS são tributos que a gente vai definir junto ali com o contribuinte quando ele está pensando em fazer aquela prestação, porque isso também vai definir qual é o documento fiscal que ele vai utilizar, né? Se é uma nota fiscal de serviço do município ou se é um documento fiscal que é emitido pelo Estado, né? Um conhecimento de transporte, uma nota fiscal de mercadoria. Então, isso a gente tem que definir antes de fazer a prestação ou operação, se é ICMS ou se é ISS. Definido isso, a gente vai olhar dentro do Simples Nacional como que vai funcionar essa tributação. Então, se eu definir que a minha operação, por exemplo, é um comércio, que eu vou pagar ICMS, eu vou utilizar o anexo 1 para calcular o meu Simples Nacional. E o cálculo, como que ele é feito? Eu vou ver o valor total da minha receita do mês e sobre aquele valor da receita do mês que eu vou aplicar o percentual encontrado de Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional vai constar ali o percentual que é do ICMS, onde quando a gente paga a guia para a Receita Federal, ela vai fazer a repartição desse tributo lá para o Estado, o percentual que vai para o Estado que eu paguei de ICMS dentro do Simples Nacional. Da mesma forma funciona para o ISS, o percentual que a gente paga de ISS dentro do Simples Nacional sobre o faturamento da empresa é repassado para o município. Deu para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Se ficou ainda alguma dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.